Quero dedicar esta palavra de hoje a todas as mães. Aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Quando a Bíblia fala de homem, está tratando o ser humano. Aí eu quero mudar aqui e dizer: uma mãe de bem, uma mulher de bem, deixa herança aos filhos dos seus filhos. Muitos pais estão trabalhando para deixarem para os seus filhos herança, bens materiais, dinheiro, não é isso? Sucesso, fama, poder, glória. Este é o problema do ser humano, de preocupar apenas com as questões materiais. Mas eu quero falar de uma herança, de um legado que você, mãe, precisa deixar para o seu filho. O que é um legado? É herança. Aqui na Bíblia fala de muitas mulheres que deixaram legados para os seus filhos. E é preciso então, você como mãe, deixar legados para os seus filhos. E eu quero falar de Joquebede, mãe de Moisés, que deixou um legado para todos nós, para todas as mães e para Moisés. Joquebede viveu debaixo de uma ditadura de Faraó. No Egito, o povo de Deus ficou escravo de Faraó por 430 anos. E o povo esperava o libertador que Deus já havia prometido. Aí o que aconteceu? Faraó baixou um decreto que toda criança que nascesse, se fosse homem, tinha de ser sufocado pelas parteiras. Mas quando Joquebede gerou aquela criança, era um menino. E ela teve fé em Deus. E certamente ela pensou: será que esse menino não pode ser o libertador? E de repente ela pega aquela criança e ela cria no Deus libertador. Ela cria no Deus que havia já declarado que haveria de livrar o seu povo. Ela pega aquele menino, coloca no cesto sobre as águas do rio Nilo. E ela cria que o Deus que move as águas, o Deus que é o Deus dos mares, dos oceanos, dos rios, o Deus dos ventos, iria mover aquele cestinho para algum lugar, dar o livramento. E exatamente aconteceu isso. Aquele cestinho foi cair exatamente nas mãos da filha de Faraó e a própria mãe de Moisés, que depois foi ensiná-lo e educá-lo. Então essa mulher deixou um legado. Deixou um legado sobre o Deus do livramento, sobre o Deus que tem o controle de tudo, sobre o Deus que tem propósitos definidos. Eu quero dizer para você, mãe, entrega o teu filho aos cuidados de Deus. Aquieta teu coração. Essa mãe aqui foi humilde, foi pobre. Joquebede viveu num contexto de escravidão, mas ela cria no Deus libertador. Creia no Deus libertador, que vai libertar seu filho, que vai libertar sua filha. Qual o legado que uma mãe de bem deve deixar para o seu filho? Mas eu quero falar de outra mãe, Agar. Agar era escrava de Abraão e Sara. Todos sabem da história. Abraão acabou envolvendo com ela e teve um filho chamado Ismael. Mas depois Deus cumpriu a promessa, dando a Sarai, Isaac. E quando eles cresciam, a Bíblia diz que eles começaram a brigar. E aí Sara colocou para fora de casa a Agar, a escrava. E isso doeu muito o coração de Abraão. Agora, Ismael e Agar saíram errantes para o deserto, apenas com a botija de água e um pão. E quando chegou numa certa altura naquele deserto, acabou tudo. E ela começa a chorar, amargurada de alma, triste, abandonada, sozinha, solitária com aquele menino. E o menino chorava. E é interessante que ela colocou o menino para morrer. Ali ao lado tinha um poço de água, mas Agar estava tão atormentada, tão amargurada de alma, que ela não viu aquele poço ali. E quando ela chorava, de repente, o Senhor, o anjo apareceu e disse para ela, para que ela não temesse. Certamente o Senhor abriu os olhos de Agar, ela viu o poço ali. Deus direcionou para ela, para que ela bebesse aquela água, desse o menino. E o Senhor disse a Agar que Ismael seria um grande homem e faria dele um grande povo, e até hoje está lá os islâmicos. Escute,
Agar nos deixa um legado. Agar deixou um legado para as mães, para todos nós. Nos ensina que mesmo errante no deserto, mesmo em meio ao abandono, mesmo em meio ao desprezo, o Deus dos céus foi fiel a ela e fez do seu filho Ismael um grande homem, daquele menino um grande povo. Escute, mãe, você está sofrendo com seu filho, talvez doente, talvez a senhora sofrendo porque o seu marido a abandonou, porque você sofre hoje. Sua sogra, os parentes do teu marido que abandonaram você com seus filhos, caluniam você, levantam falso testemunho contra você, mãe. Então escute, Agar temeu a Deus. Tema a Deus, mãe. Creia que mesmo em meio a esta vida que você está vivendo de desdém, de desprezo, Deus está aí. E talvez aí na sua própria casa, o Senhor vai abrir os seus olhos para te mostrar uma fonte de água, um poço de água. O poço de água estava lá, mas Agar estava tão atormentada que ela não viu o poço de água. Quero dizer para você, crê nesse Deus. Agar nos deixa este legado. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus está com aqueles que choram, com aquela mãe que sofre, esperando um milagre, esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu na vida de Agar. Escute, mãe, creia nesse Deus. Lute, lute, porque Deus vai te dar a vitória. A mulher de bem deixa legado aos filhos dos seus filhos. Mas eu quero falar de outra mãe chamada Ana. Ana era estéril. A concorrente dela, Penina, gerava filhos todo ano e irritava ela. E ela orou a Deus e disse: Deus, me deu um filho, eu oferecerei como holocausto a ti. Eu entregarei diante do teu altar para que te sirva durante todos os dias da sua vida. E Deus deu para Ana Samuel. É interessante, a Bíblia diz no livro de Samuel que Ana preparava as roupinhas de sacerdote para Samuel, para que ele aprendesse já. E ele ia crescendo e se tornou Samuel um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, servo de Deus, que ungiu reis. Mas veja bem, Ana devolveu Samuel a Deus. É este legado que nós aprendemos com Ana. Ana queria um filho não para exibir, mas ela queria um filho para oferecer no altar de Deus. Tenha em mente isso, mãe. Ofereça seu filhinho no altar de Deus. Instrua o teu filhinho, a tua filhinha nos caminhos de Deus. Ensine os teus filhinhos os princípios de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Escute, Deus deu para Ana mais 5 filhos. Porque é assim, quando você entrega a Deus, quando você semeia no reino de Deus, Deus te dá infinitamente mais. Este é o legado que nós temos. Você tem instruído seu filhinho, mãe, nos princípios de Deus? Mas escute, eu quero falar também mais de uma mãe aqui, Maria, mãe de Jesus. Quando o Senhor lhe disse que o que estava sendo gerado dela era obra do Espírito Santo, é interessante que Maria não hesitou. Ela se entregou e disse: eis aqui a tua serva. E no grego serva lá é escrava. Eis aqui a tua escrava, que se cumpra na minha vida, Senhor, os teus propósitos. Ela foi obediente. Este é o legado que Maria deixa para todas as mães. O legado de obediência, de aceitar cumprir na vida dela os propósitos de Deus. Está disposta a isto, mãe? Se Deus chamar o teu filho como missionário, se Deus chamar a tua filha para ser alguém usado ou usada nas mãos dele, será que você está disposta a falar: Deus, eu não quero escolher a profissão para minha filha, para o meu filho, mas que se cumpra na vida dos meus filhos os teus propósitos? É este legado que você precisa deixar, mãe, viu? Mas aqui fala também de 4 Marias que estavam na cruz. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, a irmã da mãe de Jesus. Eram 4 Marias e outra Maria. Elas estavam ali chorosas, chorando aos pés da cruz. Sabe o que nós aprendemos? Que essas mulheres nos deixam para as mães, é que o melhor lugar de estar é nos pés da cruz. Viu, mãe?
nesses momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento, de agonia, de passar tantos problemas com teus filhos, com teu marido, problemas e problemas, estas mulheres deixam para nós um legado, que o melhor lugar de estar é aos pés de Cristo, é estar no altar da cruz. E eu quero dizer, o maior legado que você precisa de deixar para os seus filhos é entregá-los a Deus, é dar para eles Jesus, é ensiná-los nos princípios de Deus. Parabéns, mãe.